E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre a extraordinária Revolução Russa de 1917, a primeira experiência socialista do mundo em um país, né? Antes, em 1871, já havia ocorrido a Comuna de Paris, mas como país mesmo, implementado o socialismo, foi a Rússia em 1917. Mas para começar, a gente precisa voltar um pouco antes de 1917, porque a Rússia ela era um país governado por uma monarquia absolutista. Era um regime denominado de czarismo, ou seja, a Rússia era governada por um czar e o czar era basicamente o rei. Czar é uma palavra que vem de César, que significa imperador. E na época, o czar da Rússia, o governante, era o Nicolau II, né, que governava a Rússia. E o que acontece? O czar, como eu acabei de falar, como era um regime absolutista, uma monarquia absolutista, o czar governava a Rússia sem constituição, não tinha nada, não tinha leis, ele fazia o que queria e tinha o exército do lado dele, tinha as forças armadas do lado dele. Mas o que acontece? Lá em 1905, a Rússia ela vai entrar em uma guerra com o Japão, que vai ser a guerra russo-japonesa. É Rússia versus Japão. E aí, o que acontece? Aquela guerra que aconteceu entre a Rússia e o Japão, deixou a Rússia extremamente devastada. As pessoas já passavam fome, já passavam muita dificuldade, não tinham onde morar, até as terras, sabe? Não tinha... As terras elas não eram distribuídas, muitas pessoas tinham grande quantidade de terras, enquanto outras não tinham nada. Mas, enfim, de modo geral, a maioria do povo russo estava inconformada com o czarismo, né, com o Nicolau II, e queriam mudar aquilo. E aí, o que acontece? As pessoas... elas vão até o Palácio de Inverno, que é o Congresso da Rússia, isso lá em 1905. As pessoas vão até o Palácio de Inverno, e aí essas pessoas, elas vão pedir ao czar paz, comida, tranquilidade, pedindo sabe, coisas boas, o mínimo necessário para que as pessoas pudessem sobreviver. E aí, na guerra contra o Japão, a Rússia perde essa guerra, tem que entregar vários territórios para o Japão, e aí sai devastada. A Rússia já estava passando por uma crise absurda, e depois que a Rússia perde a guerra para o Japão, a situação fica muito pior. E aí, as pessoas, elas vão até o Palácio de Inverno, até a frente do Palácio de Inverno do czar, fazer uma manifestação pacífica, pedindo paz, proteção, coisas básicas. Mas aí, como o czar tinha as forças armadas do lado dele, ele tem o exército do lado dele, ele manda o exército marchar contra as pessoas e matar todo mundo que estava protestando. Então, o czar faz isso, manda todo mundo marchar contra as pessoas, e aí o exército mata todas aquelas pessoas que estavam protestando contra o governo. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, revolução. O que é revolução? Revolução significa a instituição de uma coisa inédita, ou seja, revolução é derrubar tudo que está lá e fazer uma mudança radical, uma mudança completa. Por isso, Revolução Russa. Então, depois que acontece isso, depois que o czar manda matar as pessoas que estavam protestando contra ele, aí a baixa popularidade dele, sabe, a popularidade dele já não era boa, piora, e aí ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar com medo, porque ele sabe que depois daquilo que ele fez, mandou o exército matar todos que estavam protestando pacificamente, ele diz que agora vai convocar a Duma do Palácio de Inverno, e vai fazer uma constituição, que agora ele ia governar a Rússia com constituição. Aí, esse episódio que eu acabei de citar, que o exército o exército matou quem estava protestando contra o czarismo, esse dia ele ficou conhecido como Domingo Sangrento ou Ensaio da Revolução. Domingo Sangrento porque várias pessoas foram mortas, e Ensaio da Revolução porque a revolução poderia ter acontecido naquele momento, com várias manifestações, mas não aconteceu, até porque eram manifestações pacíficas.
E aí o czar, ele fala que vai convocar a Duma, vai fazer uma constituição para governar, que não ia mais governar a Rússia sem constituição. E no início até vai, ele cria, ele tenta elaborar uma constituição, coloca pessoas, coloca representantes ali. Só que aí depois que todo mundo esquece do Domingo Sangrento, ele vai dissolver a Assembleia que ele criou, porque ele criou uma Assembleia Constituinte. E depois que todo mundo esquece do Domingo Sangrento, ele simplesmente vai dissolver a Assembleia e acabou. Continua governando de forma totalitária. E aí o que acontece? Nesse período, existia um partido que se chamava POSDER, Partido Operário Social Democrata Russo. Partido Operário Social Democrata Russo era um partido que tinha ideias baseadas no Karl Marx, né? O Karl Marx aí, um dos principais fundadores do socialismo científico, Marx e o Engels também, mas basicamente o Karl Marx porque ele era mais importante. E aí esse partido, ele tinha dois líderes, o Vladimir Lenin e o Julius Martov. O Julius Martov não é tão importante, vocês não precisam decorar, mas Vladimir Lenin é um nome muito importante. Ok, o POSDER era um partido que tinha dois líderes, o Vladimir Lenin e o Julius Martov. Tanto o Lenin como o Martov, eles eram a favor do socialismo. Mas aí o que acontece? O Lenin, ele acreditava que para implementar o socialismo era necessário destruir o sistema capitalista, destruir o que estava lá e construir o socialismo. Já o Julius Martov, ele acreditava que não era necessário acabar com o capitalismo, mas que sim, dava sim para construir o socialismo através do capitalismo. Então, por conta dessas brigas, eles vão acabar... um fica com raiva do outro, o Lenin fica com raiva do Martov, o Martov fica com raiva do Lenin, e aí vai acontecer uma votação lá na Rússia que vai dar vitória ao Lenin. O Lenin obteve maioria e ele vence essa disputa contra o Julius Martov. Quando ele vence a disputa contra o Julius Martov, o POSDER, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele vai se dividir em dois partidos. Os bolcheviques, que em russo significa maioria, e os mencheviques, que em russo significa minoria. Enquanto os bolcheviques, o Partido Bolchevique ficou com o Lenin, o Partido Menchevique ficou com o Martov. E aí o que acontece? Como a Rússia estava naquela situação, ninguém gostava, e o Lenin era um cara ali revolucionário, né, que falava de derrubar o regime, e ele tinha as ideias inspiradas no Karl Marx, ideia de revolução, de ditadura do proletariado, distribuição de renda. E aí o Nicolau II, ele acha essas ideias do Lenin perigosas, porque ele sabia que o Lenin era amado por muitas pessoas da Rússia. E aí o que acontece? O Lenin é expulso da Rússia e é obrigado a ficar lá no México. Ele vai buscar exílio lá no México, fica exilado no México porque o czar expulsou ele por conta de suas ideias. Mas aí o que acontece? A Rússia continuou passando por muita dificuldade, a vida das pessoas piorando mais e mais, até que chega a 1914. Quando chega a 1914, o que acontece? É o início da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi de 1914 a 1918. E aí o que acontece? Mais uma vez, o czar coloca a Rússia em uma guerra. Mesmo o povo pedindo que não, pro czar não fazer aquilo, ele vai e coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontece? Quando o czar ele acaba inserindo a Rússia na Primeira Guerra Mundial, as pessoas mais uma vez vão para frente do Palácio de Inverno protestar contra o governo dele, mas as pessoas já estavam ligadas, elas estavam dizendo assim, a gente vai, mas a gente tem que ter cuidado. Vamos nos lembrar do que aconteceu lá em 1905, no Domingo Sangrento, quando as pessoas foram pedir coisas básicas ao czar e ele mandou matar todo mundo. E aí, mais uma vez, as pessoas vão para frente do Palácio de Inverno, pedir o básico ao czar e pedir que ele não colocasse a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mais tarde demais, a Rússia já estava ali na Primeira Guerra Mundial, o czar já havia feito isso. Mas aí o que acontece? O czar, mais uma vez, manda o exército marchar contra o seu próprio povo. Só que desta vez, agora na segunda vez, o exército vai falar o seguinte, não, chega, não dá mais, já fizemos isso uma vez e agora nós não vamos mais ir contra o nosso povo. O exército se recusou a ir contra o povo e ficou do lado do povo e contra o Nicolau II, o czar. E aí o que acontece?
Quando o Nicolau II percebeu que ele tinha perdido o apoio do exército, logo ele perdeu o apoio total. E aí o que é que ele faz? Ele abdica do trono, ó, e cai fora, ele abdica do trono. E aí, nesse momento que ele sai, que o exército fica do lado do povo, as pessoas comemoram, achando que a situação do país ia melhorar, que tudo sabe, que tudo ia ficar muito bem. E aí o que acontece? Começa a acontecer lá na Rússia governos provisórios. Governos provisórios começam, só que esses governos provisórios não davam certo, porque um derrubava o outro do poder, o outro já queria tomar posse em tal momento e tudo mais, e foi aquela coisa horrível, sabe? Não deu certo o governo, porque agora tá um presidente, daqui a pouco tem outro, agora tem um, daqui a pouco tem outro, não dava certo, e a Rússia não saía daquela situação, porque os governos não tinham planejamento nenhum, chegava agora pro poder, daqui a pouco já caíam fora, ou por um golpe, porque tiravam, ou renunciavam, coisa do tipo. E aí, o que acontece? O Lenin, que estava exilado lá no México, né? Ele ficou sabendo disso. E aí, agora, ele fala que quer voltar para a Rússia. Lembrando que a Revolução Russa, ela foi dividida em duas partes. Em fevereiro, teve a Revolução dos Mencheviques. E em outubro, que ocorreu a Revolução dos Bolcheviques. Por quê? Porque quando o czar abdicou do trono, aí o que acontece? Os mencheviques conseguem ali atuar e conseguem montar o governo, mas só que era provisório. Tava um agora, daqui a pouco já tava outro. E aí o Lenin fala, não, tem que acontecer alguma coisa lá. Aí o Lenin volta para a Rússia, isso é em outubro, e a partir do momento que ele volta para a Rússia, ele acaba com o governo provisório, ele invade o Palácio de Inverno com muito apoio, e aí ele fala o seguinte, acabou o governo provisório, acabou, agora somos nós, os bolcheviques, que estamos no poder. E quando o Lenin volta para a Rússia, ele volta com alguns tratados. Pão, paz e terra, dois na verdade, pão, paz e terra, e todo o poder aos sovietes. Pão, porque a população passava fome. Paz, porque o Lenin ele queria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, já vou falar como ele fez isso. E terra, porque, como eu falei antes, a Rússia é um país que tem muitas terras, sabe? Muitos latifúndios. E aí as pessoas não tinham acesso a terra lá na Rússia. E aí o Lenin ele queria distribuir para as pessoas que não tinham nada. E aí o que acontece? O Lenin, quando ele assume o poder lá na Rússia, ele vai assinar um acordo de paz, um tratado, que foi o Tratado de Brest-Litovsk. Com o Tratado de Brest-Litovsk, o Lenin ele conseguiu tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, coisa que as pessoas comemoraram muito, comemoraram mesmo. O Lenin estatizou bancos, né? estatizou os meios de produção e sim, começou a implementar o socialismo lá na Rússia de acordo com as regras, com o que o Karl Marx e o Engels pregavam, né? O que eles criaram, o que eles sonhavam. E aí sim, o Lenin implementa o socialismo na Rússia, né? O que a gente chama de socialismo real, que é diferente do socialismo ideal. E aí, depois disso, o Lenin começa a distribuir terras para todo mundo, a situação da Rússia começa a melhorar com isso e tudo mais, e Só que aí, o que acontece? Essa revolução que aconteceu em outubro de 1917, né, quando o Lenin consegue assumir. Só que aí em 1918 já começa uma guerra tremenda. Por quê? A antiga aristocracia russa, todo mundo que não gostava do Lenin, né, aquele pessoal do czar, todos aqueles, sabe, toda aquela galera, essa galera que eu tô falando, não gostava do Lenin. E aí organizaram uma guerra mesmo, uma guerra lá na Rússia, que foi a Guerra Civil, para derrubar o Lenin e instaurar um novo modelo de governo, sem ser o socialismo, porque não queriam o socialismo. Mas aí o que acontece? Essa antiga aristocracia russa, junto com todos aqueles que não gostavam do czar, com o Julius Martov, com o pessoal do menchevique, do partido menchevique, o que eles vão fazer? Eles vão criar o Exército Branco para lutar contra o Lenin. Em contrapartida, o Lenin ele vai criar ali o Exército Vermelho. O Exército Branco representando a antiga aristocracia russa e o Exército Vermelho representando ali o Lenin, né, o socialismo.
E aí, o que acontece? O Lenin, ele vai criar para essa guerra civil o chamado comunismo de guerra, que ele investiu praticamente tudo que foi reconstruído na Rússia para tentar ganhar essa guerra, mandando comida, várias coisas para os soldados. E sim, o Lenin, ele consegue vencer a guerra. Os mencheviques conseguem vencer a guerra contra o Exército Branco. E mais o que acontece? Depois disso, o Lenin ele começa meio que tomar algumas medidas autoritárias, como por exemplo, o Partido Bolchevique, né, o partido que era do Lenin, vai agora se chamar Partido Comunista, Partido Comunista. Então, pessoal, depois disso, que o Lenin consegue vencer a guerra civil contra o Exército Branco, a Rússia já estava assim completamente devastada por conta de tudo que ele teve que fazer para vencer a guerra. E aí o Lenin ele vai criar a NEP, Nova Política Econômica. A NEP ela voltava com algumas ideias do capitalismo para reconstruir a Rússia que estava ficou assim uma coisa, sabe, ficou bem ruim mesmo depois da Guerra Civil. E aí o Lenin ele precisa criar a NEP, a Nova Política Econômica, que voltava com ideias do capitalismo para reconstruir tudo na Rússia. E é um pouco contraditório, por quê? Lembra que uma vez que eu falei a vocês lá no início do vídeo que o Lenin, ele era a favor do socialismo e da derrubada do capitalismo, e o Martov era a favor do capitalismo para que, através do sistema capitalista, fosse construído o socialismo, né? Ou seja, o Lenin, ele meio que contrariou aí, né? Foi contraditório, porque ele disse que era contra e tudo mais, e agora teve que voltar com a NEP para reconstruir tudo que ficou lá devastado na Rússia depois da Guerra Civil. E aí ele falou o seguinte, em sua justificativa pela criação da NEP, ele falou o seguinte, que era preciso dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente, né? Falando aí da NEP, da Nova Política Econômica. E aí tem a NEP, a Nova Política Econômica, e aí agora a Rússia vai se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, como eu falei antes, agora o único partido permitido na Rússia é o Partido Comunista. O Partido Bolchevique agora se torna Partido Comunista, e agora vai ser adotado aí na União Soviética o unipartidarismo, apenas um partido permitido, que era o partido do Lenin. Isso em 1922. Quando chega 1924, o Lenin ele começa a ficar doente e acaba morrendo. E aí, pessoal, tem uma coisa muito interessante. O que acontece? O Lenin, ele era muito amigo de 2 camaradas, o Leon Trotsky e o Stalin. O que acontece? O Trotsky, ele era aquele cara assim mais, digamos que não era tão radical, sabe? Que ele acreditava na construção do socialismo e tudo mais, não era autoritário, tipo isso. Já o Stalin era um cara muito, sabe, da pesada mesmo, ele defendia o autoritarismo, deixava isso muito claro, ele era manipulador. E aí o que acontece? O Stalin, ele consegue meio que manipular aquelas pessoas ali do grupo, dentro do Partido Comunista, para que pudesse se tornar o novo presidente, no lugar do Lenin, né? E aí o que acontece? O Lenin, quando estava doente, ele já ficava muito preocupado com isso, porque ele sabia que o Stalin não era uma figura, né? Não era aquele cara assim. E o Trotsky não, era um cara mais de boa. E aí o Lenin, ele queria que o Trotsky ficasse no lugar dele. Mas o que acontece? Já era tarde demais. Porque quando tem a votação, né, no grupo lá dentro do Partido Comunista, o Stalin já tinha manipulado todo mundo, e aí ele consegue a maioria dos votos dentro do grupo do Partido Comunista e se torna o novo presidente aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Se torna aí o secretário-geral do Partido Comunista. E aí o que acontece? Quando ele chega ao poder, meus amigos, o bicho começa a pegar. Por quê? O Stalin, o sonho da democracia socialista, o sonho do socialismo que o Lenin começou a construir, porque o socialismo na Rússia, ele deu certo sim nos primeiros anos, mas depois que teve a guerra civil, que o Lenin fez, que o Lenin deixou que fosse apenas um partido permitido dentro da Rússia, que era o Partido Comunista, sabe? Aí ele foi se perdendo. Mas aí as coisas pioram quando o Stalin assume. Quando o Stalin assume, meu amigo, aí é que o bicho pega. Então, pessoal, o Stalin começa a perseguir pessoas dentro do próprio Partido Comunista, começa a matar as pessoas que ele achavam que eram pessoas que ele considerava traidoras, sabe? Ele começou a matar todo mundo mesmo dentro do partido. E aí, uma coisa que eu não falei pra vocês, eu falei que o Lenin voltou com o Tratado Pão, Paz e Terra e todo o poder aos soviéticos, né? Com esses tratados.
Os sovietes eram um grupo de trabalhadores, né, que tinham em cada comunidade, que representavam o governo e que atendiam às necessidades daquelas pessoas e levavam até o Lenin, até o governo, recomendações, sabe, que as pessoas queriam que melhorasse. Esses eram grupos de trabalhadores que tinham líderes eleitos pelos próprios trabalhadores. E esses trabalhadores iam até o governo e levavam as opiniões da população. Então, gente, aí o que acontece? O Stalin, ele começa a perseguir as pessoas, o Trotsky tem... E aí, pessoal, o Trotsky, ele tem que fugir, vai pro México, ele fica exilado lá no México, e aí ele morre em 1948, se eu não me engano, ele morre porque o Stalin manda matar ele, e o Trotsky acaba morrendo. Porque o Stalin não queria matar ele lá na Rússia, porque sabia que muita gente gostava dele, do Trotsky. Então ele acaba morrendo no México, o Stalin manda matar. E o Stalin morre em março de 1953.